Todo mundo que começa a empreender, não começa a empreender porque vai ganhar muito dinheiro. O dinheiro, o resultado financeiro é consequência. Exato. Você empreende porque você acredita que pode fazer melhor. O seu comportamento é o exemplo para todo o seu grupo, para todo o seu ecossistema. Se você focar só no dinheiro, o fornecedor vai focar só no dinheiro, não vou te entregar mais. Vou te entregar o mínimo. O colaborador, vou focar só no meu salário, vou te entregar só as horas que a gente combinou. O empreendedorismo é a ferramenta de maior sucesso da humanidade de tirar as pessoas da pobreza. Qual foi seu Stargate? A gente é fruto dos melhores relacionamentos que a gente tem. A gente tem um propósito dentro da gente para tudo que a gente faz. Quem é você? O que você tem de dentro para fora? Pega esse Stargate aí, querido. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Stargate. Esse podcast que vem com o objetivo de impactar você e colocar a sua melhor versão para fora. Seja você empresário, empreendedor ou alguém que está passando por aqui querendo mais conhecimento. Ainda mais porque hoje o assunto é muito interessante. Nós vamos falar sobre capitalismo consciente. Eu sou o Vitor Reis e tenho a honra de receber aqui hoje, no nosso sofá, o Thomas Eckschmidt, uma figura central no movimento do capitalismo consciente no Brasil e no mundo. Hoje, Thomas está aqui para compartilhar conosco suas ricas experiências e insights sobre como empresas e indivíduos podem prosperar adotando práticas mais conscientes e sustentáveis. Seja muito bem-vindo ao podcast Stargate, Thomas. Vitor, é um grande prazer estar aqui. A gente já teve uma conversa pequena de esquenta antes da gente começar a gravar. Já dá para sentir uma conexão muito profunda do que a gente veio falar aqui hoje. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. E você que ainda não nos segue, por favor, contribua com esse canal para a expansão de consciência daqueles que ainda não conhecem a verdade. Então vem com a gente, se inscreva, clique no sininho, vá para o Spotify para nos seguir também no Spotify, porque eu tenho certeza que a sua vida jamais será a mesma. Essa questão do capitalismo consciente está em voga numa consciência, uma consciência coletiva, né? E muitas vezes empírica, né? Porque nós no Grupo Med Mais temos praticado o capitalismo consciente ao longo dos anos, mas de forma empírica. E eu não tinha contato com o teu conteúdo, ainda não tinha contato com a sua dedicação aí, com a construção desse conteúdo que vem impactando tantas pessoas, né? E depois de muito tempo, e comecei a falar sobre até a própria frase, né, o capitalismo consciente nas minhas reuniões e tal. Em uma das nossas reuniões de conselho, uma curiosidade para ti, eu falei muito sobre o capitalismo consciente e com base nas minhas teorias empíricas, né? E o presidente do nosso conselho me falou de você, né? Falou do Thomas e que é o Gustavo Sutti, né? Nossa, sim. E aí o Gustavo falou, cara, você precisa conhecer o trabalho do que eles vêm fazendo sobre o capitalismo consciente, do que o Thomas vem fazendo e tal. E eu fui atrás, comecei a beber daquele conteúdo e fiquei maravilhado. E falei, não, a gente precisa trazer o Thomas para falar sobre isso para os nossos stakeholders, para aqueles que fazem parte do nosso ecossistema, os nossos colaboradores, os nossos clientes, que é o que a gente estava falando agora, até os nossos concorrentes. Se você é nosso concorrente, está nos assistindo, seja muito bem-vindo. E o nosso propósito é fazer com que outras empresas e até o próprio ecossistema ao qual nós estamos inseridos entendam quão é importante cuidar das pessoas, né? Nós temos como propósito, como nós estávamos falando agora há pouco, transformar essa palavrinha RH, né, que é o recurso humano, em pessoas felizes, né? Somos uma empresa de terceirização de serviços em emergência, mas nós não tratamos o nosso colaborador como um recurso, né? Em tantas outras empresas, no capitalismo selvagem, na velha economia, o terceirizado, ele fica ali num buraco negro, né? Ele fica ali num vácuo que ele não se sente parte pertencente, nem da instituição que contratou aquela empresa e nem da empresa que foi a que contratou ele. Ele fica ali, ele não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. E a Med Mais, com a consciência de trazer um capitalismo libertador,
começou a pensar um pouco naquele colaborador, nas suas famílias, no ambiente que ele está inserido, com uma cultura renovadora, transformadora. E aí, ao longo desses 17 anos, a gente vem desenvolvendo isso. E aqui eu me deparo, né, com todo esse trabalho. E aí eu já começo te perguntando, Thomas, explica para a gente de onde surgiu o capitalismo consciente, o que é o capitalismo consciente para os nossos seguidores. É uma história muito interessante, né? Porque o capitalismo surgiu, o capitalismo consciente, né? Essa filosofia surgiu sem querer, né? O Raj Sisodia, que é o acadêmico desse movimento, o que ele fez? Ele morava na Índia e trabalhava lá como um bom engenheiro no chão de fábrica. Aí ele falou, por que esses caras estão trabalhando no ar-condicionado? Porque eles têm MBA. Opa, fez MBA e começou a trabalhar no ar-condicionado. Aí ele descobriu que você podia receber dinheiro para estudar um doutorado. Aí ele foi estudar um doutorado. Aí ele aceitou o doutorado, passou, foi o único da turma dele que passou, os outros que deram a dica não passaram. Foi para os Estados Unidos e falou, bom, você pode estudar, fazer um doutorado em finanças ou em marketing. Ele falou, finanças, você tá louco, é muito chato, vou fazer em marketing. E aí ele começou a estudar a eficiência. Bom engenheiro vai estudar a eficiência, né? A eficiência do marketing. Ele falou, o que os Estados Unidos, no início do século, gastavam em marketing e propaganda era igual ao PIB da Índia. Meu Deus. Ele falou, você tá louco? Como é que esses caras... O que a gente produz na Índia com quase 1 bilhão de habitantes, os caras gastam só em marketing, só numa cláusula de despesa, né, ali. Uhum. E ele começou a estudar. E o professor dele falou, olha, ninguém quer saber do problema. Começa a estudar a solução. Aí ele falou, por que a gente faz marketing? A gente faz marketing para subir a reputação, subir o nível de atenção. Então, para as pessoas lembrarem da sua marca. Ele estudou 60 marcas de alta reputação, 30 gastavam muito dinheiro em marketing e promoção e 30 não gastavam nada. Caramba. Aí ele começou, por que essas 30 que não gastam dinheiro em marketing têm alta reputação? Aí começou a perceber que todas elas tinham uma causa muito forte. Que ele chamou de propósito. Hoje a gente chama do princípio do propósito evolutivo, porque a gente precisa ir atualizando. Ele percebeu que essas empresas olhavam todo o ecossistema, não só a cadeia de valor. Eles se orientavam ao ecossistema, aos stakeholders, não só ao acionista. Hoje a gente fala de interdependência de stakeholder, associando a biomimética, né? A natureza, tudo conectado. Ele percebeu que essas empresas tinham uma cultura muito forte. E a forma de se comportar a favor do propósito era muito visível. Então, o que você percebia, falou, cara, esses caras são diferentes, é uma tribo. A gente fala de cultura responsável pelo que você prega. E, por fim, a gente começou a perceber que ele percebeu que sempre tinha um líder muito carismático, muito forte, muito presente, muito atuante. Né? E surgiu a ideia da liderança de cuidar, que nem o Simon Sinek fala, né? Que o líder que cuida da equipe, a equipe cuida do resultado. E aí, como não podia ficar nisso, ele percebeu essa consistência de comportamento de 4 princípios presentes nessas empresas. Ele fez o seguinte, vamos olhar o desempenho financeiro dessas empresas. Você pode só repetir os 4 princípios? Primeiro é ter um propósito claro, uma causa, por que você existe. Né? Vai anotando aí. Ó. Primeiro ter um propósito claro, uma causa do porquê você existe. Né? Isso a gente está falando da pessoa jurídica. Pessoa jurídica, exatamente. Porque todo mundo que... Você vai fazer um paralelo aqui. Todo mundo que começa a empreender, não começa a empreender porque vai ganhar muito dinheiro. O dinheiro, o resultado financeiro é consequência. Exato. Você empreende porque você acredita que pode fazer melhor. Exato. Há 17 anos vocês estão acreditando que vocês podem fazer melhor e continuam fazendo melhor porque continuam crescendo. Mas um detalhe, quando eu comecei a empreender, que eu sou fundador, eu queria ganhar um pouco mais. Isso. Né? Então a gente começa com esses instintos primitivos, né? Da sobrevivência, da necessidade. Né? Estou só explicando para que você que está começando agora não se sinta mal. Tá? Porque, é claro, você tem suas necessidades, você precisa aumentar a sua renda, a sua receita, tem seus instintos primitivos, mas entenda que o lugar para onde você vai é muito mais nobre do que pagar as contas. Continua. Então, esse é o primeiro o princípio. Essa né? é a causa nobre. É a causa nobre. A segunda é reconhecer que o seu negócio só vai existir se o cliente acreditar em você, o primeiro colaborador, o primeiro fornecedor. Então, a interdependência. Seu sucesso depende do sucesso do seu cliente. Legal. Hoje, o MedMais está aqui porque
todo o ecossistema, o cliente está funcionando para o cliente. Então o cliente continua e você continua crescendo, você continua expandindo. Então a gente reconhecer que o nosso sucesso não é isolado. Eu não posso tirar de todo mundo e achar que eu vou ficar bem. Todo mundo tem que crescer junto comigo. Exato. Inclusive o nosso vizinho, porque se o vizinho não está feliz com a nossa presença, se prepara que vem pedra no telhado. Inclusive o nosso concorrente. Exatamente. Né? Exatamente. Ele também faz parte desse ecossistema. Exatamente. Né? E a partir disso, você começa a criar um movimento. Porque todo mundo começa um negócio sozinho, com 2, com 3, 4. A hora que você começa a crescer, você tem que começar a pensar como é que essas pessoas vão se comportar a favor da sua causa. Qual é a cultura que você vai criar? Qual é o ritual? Como é que a gente celebra os nossos sucessos? Não é só celebrar a primeira sexta-feira do mês, os aniversariantes. Celebra o resultado da empresa, os valores que são importantes para a gente, o trabalho coletivo, o que é importante. Então, esses rituais têm um poder tão grande que tem... Imagina que muita gente que escuta a gente tem tatuagem. Que tatuagem você tem? Não é a tatuagem do seu primeiro celular, não é a tatuagem do seu primeiro fast food que eu comi, fiquei marcado. Uma tatuagem é uma conexão emocional. Sim. Imagina uma empresa que o cliente tem a tatuagem da sua marca, o funcionário, o fornecedor e o prospect. Ainda não consumi, mas já estou pronto, eu tenho a tatuagem. Que legal. Harley Davidson. Verdade. Não é poderoso Verdade. isso? É uma O tribo, símbolo, né? É um símbolo, é uma tribo. O dia que a sua Todos querem fazer parte. Né? Isso. O dia que a sua cultura for tão forte que as pessoas se tatuam fisicamente, a gente tem a possibilidade de tatuar emocionalmente um colaborador, um cliente, né, da forma que a gente opera. E tudo isso parte do líder. Porque sem liderança isso não acontece. Que legal. Então esses são Tem os que ter 4 um princípios. líder, um líder inspirador, né? Exatamente. Você está ali que a pessoa olha, eu quero ser que nem você. E a coisa que é tão importante assim, o seu comportamento é o exemplo para todo o seu grupo, para todo o seu ecossistema. Se você focar só no dinheiro, o fornecedor vai focar só no dinheiro, não vou te entregar mais. Vou te entregar o mínimo. O colaborador, vou focar só no meu salário, eu vou te entregar só as horas que a gente combinou. Acabou aqui, eu desligo. Meia hora antes eu já desliguei. Então o cuidado que o líder tem como exemplo do que ele está criando, o dia que o líder desengaja, é melhor vender. Porque você destrói todo o seu negócio antes que ele perca valor. Então, assim, você como líder que está empreendendo, você é o exemplo para o seu cliente, para o seu fornecedor, para o seu vizinho, para o seu futuro colaborador, para o colaborador de agora. Então seria correto se eu dissesse que a base do capitalismo consciente vem de uma liderança servidora? Exatamente. Porque é servir, né? É servir. Servir. Esse é o mais profundo propósito humano. A gente não vem para consumir, a gente vem para servir. Talvez a gente consuma até entender, que nem a lagarta, que consome capitalistamente tudo que está ao redor, depois se fecha e vira uma borboleta. Sim. E a borboleta poliniza. Sensacional. Não é Que isso? visão fantástica. Então, talvez a gente tenha uma fase da gente que a gente precisa consumir para entender. Agora, o trabalho, essa conversa que a gente está tendo é para acelerar, diminuir o tempo de consumo e aumentar o tempo de polinização. Sensacional. Porque cada um tem um momento de entrar no seu casulo e pensar o que eu estou acumulando. Eu estou acumulando bens materiais que não vão para nenhum lugar? Ou eu estou acumulando impacto da minha presença? Eu estou acumulando transformação na vida dos outros? É o que você falou, a gente sair da ideia do recurso humano, teve uma evolução para capital humano. Então, o recurso humano era junto com os recursos materiais, recurso humano. Aí a sociedade percebeu, não, o recurso material está aqui embaixo. O capital humano e o capital econômico. Você já deu um salto. Não está na linha do capital humano. Tá. O humano está na primeira linha humano. É a liderança de servir. Se a gente não está aqui para servir o ser humano, o resto não funciona, o resto não serve. É limitado. E quando essa chavinha é modificada, eu digo pessoalmente, tá? Quando a gente conseguiu modificar dentro de todas as nossas estruturas, trazer essa expansão da consciência, houve uma transformação e o mercado passou a nos enxergar de uma forma diferenciada. Tanto que muitos concorrentes e até alguns stakeholders perguntavam qual que é o segredo. Né? Acho que essa é uma pergunta que talvez muitos dos teus clientes ou
parceiros ou alunos devam ouvir. Qual que é o segredo? E isso me fez refletir e pensar. E por muito tempo eu pensei a nossa cultura, e agora eu entendo que a cultura é parte do processo. Mas o segredo é essa consciência de compreender que nós estamos aqui para servir o cliente final, para servir o nosso cliente interno, para servir o fornecedor, para servir a comunidade a qual nós estamos implantados, né? E o papel do empreendedor nesse cenário todo, ele é transformador, porque a visão que eu tenho, sabe, Thomas, sobre o empreendedorismo é uma visão de participação ativa na sociedade, a fim de transformar a sociedade. Eu compreendo que o empreendedor, ele é um protagonista social de uma forma tão poderosa e muito mais participativa ou ativa ou poderosa que o próprio governo, né? Isso está nas nossas mãos. Esse poder de transformação da sociedade, por muito ele é terceirizado para o governo, para as entidades governamentais, mas quando você percebe que uma entidade governamental terceiriza algo que outrora era de poder dele e ele entrega para o empreendedor, como aquilo se transforma, cara. Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos diversos parques, né? Inclusive, por curiosidade, o maior parque do mundo, parque urbano do mundo, é o Parque Sara Kubitschek, que fica aqui em Brasília. Maravilhoso o parque. Dentre todos esses parques, apenas um foi terceirizado, foi entregue para a iniciativa privada, né? Que é o Pontão. Cara, é o melhor parque do Distrito Federal. É o melhor parque. Não tem cobrança de entrada, as pessoas entram e tudo. A economia ali, com certeza, o capitalismo ocorre por conta dos bares e restaurantes, né? E boas lanchonetes e tudo. Mas é impressionante. Você entra naquele lugar, Thomas, parece que você está num país de primeiro mundo. Parece que você está nos Estados Unidos da América. É tão bonito isso que você está compartilhando agora, porque a gente não pode achar que a privatização ou a estatização são soluções definitivas. Não é um ou outro. O governo precisa ser grande e precisa ser pequeno ao mesmo tempo. Imagina se hoje a gente tivesse a telefonia estatal ainda. O telefone custava $10 mil. $10 mil, quem não sabe, é R$50 mil uma linha de telefone. A privatização do sistema telefônico do Brasil foi o maior projeto de inclusão social do país, que o país já teve. Hoje a pessoa não sabe ler nem escrever, ele consegue empreender com o WhatsApp, escuta o áudio, se vier texto ele transforma em áudio, escuta e responde em áudio. Então ele tem trabalho. E o que você falou, o empreendedorismo é a ferramenta de maior sucesso da humanidade de tirar as pessoas da pobreza. Exato. Então, se a gente não entende que o fomento ao empreendedorismo, o cara que empreende, ele aumenta a sua empregabilidade. Você achar que você estudei engenharia, estou esperando a vaga de engenheiro, cara, isso é uma perspectiva passiva do mundo. Empreender é você olhar com a ferramenta que você tem no bolso, que você aprendeu na escola, na faculdade, na vida, e abrir o olho e falar, ali eu posso empreender, ali eu tenho um trabalho. Eu já vi gente num parque, num dia de calor, o cara trouxe um monte de aquelas papelão. Caixas de papelão e tá vendendo por R$3 para o cara escorregar na grama. Caramba. O cara inventou um projeto na hora para o pessoal que está no parque se divertir. Ele falou, tive uma ideia, tá todo mundo parado ali, tô com caixa de papelão em casa. Vou resolver o problema. Caixa de papelão na minha carretinha lá de reciclado, que eu vou recolhendo na rua. Vou levar lá, o cara me paga R$3 o quilo, vou vender R$3 a chapa. Pronto. Para o cara se divertir. Vai ficar lá, eu recolho de volta e levo para reciclagem. Olha, isso é empreendedorismo. Sensacional. Não é? E engraçado que em cada problema que nós temos na sociedade, isso é fantástico, nós temos uma solução empreendedora poderosa. Por nascer ou em investimento. Exato. E que o próprio ecossistema ao qual nós estamos inseridos, né, a sociedade em si, ela está disposta a pagar.
para que aquele problema seja resolvido, né? E é por isso que eu encorajo os meus filhos todos os dias. Eu tenho 3 pequenos e eu encorajo todos os dias e digo: vocês podem ser o que vocês quiserem, desde que sejam empreendedores. Mas sabe qual que é a pergunta certa? A gente, desde pequeno, você deve ter recebido essa pergunta também. O que você quer ser, Vitor, quando você crescer? Ah, eu sou bom de matemática, física, meu pai é engenheiro. Ah, você vai ser engenheiro, né? Então, isso faz o quê? Você limita o potencial infinito do jovem num momento de sucesso ou fracasso. Sim. Eu falhei na primeira tentativa de entrar na universidade, estudei muito, entrei na segunda. Então, eu fui durante um ano, era a representação do fracasso, até eu passar. Agora, se você mudar a pergunta, o que você quer mudar no mundo, no seu mundo, onde você convive, onde você está presente? Puxa, minha mãe ficou internada há 15 dias no hospital, primeiro num do SUS, depois de transferindo da Unimed. E aí foi assim, foi duro. Eu falei, cara, se essa pergunta tivesse sido feita para mim, eu quero mudar o jeito que as pessoas são tratadas no sistema de saúde. Puxa, eu posso ser médico, enfermeiro, arquiteto, político, administrador hospitalar. Quantas coisas eu posso ser quando eu mudo a pergunta para o jovem? Exatamente. Então, você pode ser o que você quiser desde que você empreenda. O que você quer mudar no mundo? Isso é legal. Não é? Isso é legal. Agora, aproveitando que você falou um pouco aí da tua experiência como engenheiro, essa experiência, expertise que você acumulou como engenheiro ou como executivo, passando por essas 20 multinacionais, o que isso contribuiu para a formação da tua visão e para a expansão da tua consciência sobre o capitalismo consciente? Olha, os primeiros 10 anos de trabalho, eu tive 8 empregos. E foi uma coisa muito interessante. Eu mudei muito de emprego porque eu não queria fazer. Eu comecei a olhar muito para fora em vez de olhar para dentro. E acho que esse é uma coisa que a gente tem que começar a trazer mais para atenção, olhar para dentro. Legal. Eu vi um problema de fora, eu falei, vou mudar de emprego. Não é que eu saia na hora. 6 meses depois eu já não queria mais trabalhar lá e começava a procurar. Demorava 6 meses para arrumar o próximo, tá certo? Aí depois eu fiz o meu MBA e fui trabalhar numa consultoria internacional e passei 10 anos fazendo a mesma coisa. E uma coisa que eu não percebi, que me motivou a empreender, foram 3 valores. Eu queria ser desafiado. Então, cada vez que eu mudava de emprego antes, eu tinha um desafio novo. Na consultoria, cada 6, 8 meses eu tinha um projeto novo, eu estava sendo desafiado. Só uma pergunta, mas como você conseguiu chegar a essa compreensão do autoconhecimento? 25 anos. Tá. Depois que eu... Porque 10 anos de... Vocês estão ouvindo, né? 25 anos de aprendizado está aqui à sua disposição. E isso é algo que hoje eu também, depois de 20 anos, eu consegui compreender, né, o porquê das coisas. Né? Tem um livro que fala, começa pelo porquê, né? Pode continuar. E essa história, isso que você está falando, um dos propósitos pessoais, cada vez que eu vou em alguma região do Brasil, eu peço para o cliente organizar uma palestra, uma fala na universidade. Não fala de capitalismo consciente porque o universitário não gosta, porque é muito polarizante. A gente fala de espírito heróico do empreendedor, o subtítulo do livro. Né? Por quê? Empreendedorismo, o cara quer saber. Pô, o Thomas foi empreendedor, ganhou 12 prêmios, tem 3 patentes, 5 patentes, tem um monte de coisa ali que é a história de empreendedorismo. Então o cara quer escutar. E o objetivo é o cara olhar para dentro mais cedo. Eu demorei 25 anos, você está falando de 20 anos. Se o futuro líder levar 5, 10 anos, a gente está no lucro como sociedade, como humanidade. Sim. Né? Então essa aceleração, a gente compartilhar essa história, tem um poder gigantesco para o empreendedor. Olha para fora, tem coisa que você não gosta, mas olha para dentro para você cair no lugar certo. E aí você olhou para dentro... E comecei a entender, foi o que me levou a empreender. Por quê? Eu queria ser desafiado. Um empreendimento te desafia. Mas aí você passou, só lembrando, você ficou 6 meses em uma instituição, então, aí descobriu que você queria ser desafiado. Não, foi sem querer. Os 10 primeiros anos eu fui mudando de emprego porque eu fugia do ruim. Tá. Os 10 anos seguintes eu viajei quase que 15 países, trabalhando em outros países, em consultoria. Então, a cada 6, 8 meses eu mudava de cliente, de equipe, de país. Então, o que estava sendo oferecido para mim era a mudança de emprego lá. Porque eu aprendi tudo nesse cliente, eu aprendi tudo nesse setor, eu aprendi tudo nessa equipe. Qual é o próximo? Uma equipe diferente que você não conhece. Então eu estava sendo desafiado, eu estava constantemente aprendendo
E eu tinha um sentimento de liberdade, que eu estava sempre país diferente, geograficamente uma liberdade e financeiramente porque começou a pagar bem. Pagar bem melhor, né? Porque eu fui crescendo na consultoria. Então você começa a sentir esse sentimento de liberdade. Aí minha filha nasceu, aí eu voltei para o Brasil, falei, vamos voltar a estabelecer o que eu faço agora? Pô, vou empreender. Porque na minha cabeça o empreendimento fala, pô, o empreendimento vai me dar liberdade, eu trabalho com... É meu negócio, eu decido. É um negócio que ninguém nunca fez. Eu estou aprendendo e estou sendo desafiado. Então tudo aquilo lá me levou para o empreendimento, que é muito bacana. O que te leva? O que te leva para acordar cedo? Então a pergunta que eu faço para quem está ouvindo a gente, o que faz você acordar cedo antes da hora? A gente estava conversando no carro, né? E com o rapaz que me trouxe, o Leonardo, ele falou assim, pô, fui andar de bicicleta, cara, que demais, o esporte. E ele acorda mais cedo para andar de bicicleta. Tem aquela motivação. Isso, né? Ali tem uma coisa importante, ali tem um valor. Quando você consegue entender o que te leva a acordar cedo para ir de bicicleta, o que mais vai fazer acordar cedo? O que é aquele sentimento? É o grupo andando junto. É aquele desafio do dia. É você se superar a cada dia. Eu não vou ser campeão, eu vou ser o campeão de mim mesmo. Eu vou ser melhor do que ontem. Essa superação pessoal, aonde eu vou me superar? Esse é o tipo de profissional que a gente quer junto da gente. Com certeza. E essa visão toda, ela formou e te ajudou dentro desse processo da consciência? Muito, porque quando eu comecei a empreender, uma das intenções, vou cuidar da parte de expansão internacional. E aí a gente falhou muito quando a gente fugiu dessas caixinhas do modelo de uma organização consciente. Eu tenho um exemplo fácil, muito poderoso dessa falha. Vários, né? Não só um. Como o Jeff Bezos, várias cicatrizes de você escorregar porque você estava inconscientemente vivendo esses princípios. Que fazem parte da vida de todos nós, né? Exatamente, faz parte. E quanto mais consciência você tem desses 4 princípios, mais força, mais chance você tem de ficar dentro deles. Investir no lugar certo, tomar a decisão a favor da sua intenção, né? Então, eu comecei a procurar clientes internacionais, morei nos Estados Unidos, e falei, vou vender essa ideia para o Whole Foods do rastreamento, desse trabalho que a gente fazia. E a primeira coisa que eu leio do cara lá, do John Mack, falou, pô, ele está falando de propósito. A gente não tem propósito, a gente tem uma crença. Não está falando de mapa de stakeholder, a gente tem um mapa de cadeia de valor. Falando de cultura, a gente está mudando a cultura do nosso cliente. Estamos falhando na nossa. Liderança, cara, não entendo muito bem, mas a gente está educando o cara para comprar o nosso produto. Porque em vez de vender de um em um, que é um perrengue, você vai lá e ensina os caras a comprar. Daqueles 50 que te escutaram, 10 vêm comprar. Então a gente aprendeu um jeito novo. E quando o cara sabe o que ele está comprando, ele compra com gosto. Sim. Quando ele não sabe o que é, ele não quer te atender. Ninguém gosta de atender vendedor. Mas se você vai ensinar alguma coisa nova... E mais uma vez você está entregando, né? Você está servindo. Servindo, né? Olha que você está servindo. Você está servindo. Exatamente. Você vende a partir do servir, não a partir de cobrar. E um parêntese, né? Me surgiu aqui. Você serve antes de vender. Isso. Eu acho que essa é a grande sacada do capitalismo consciente, né? Você serve antes de vender e muitas vezes sem interesse de ter retorno. Isso. Porque você está servindo, você não está ludibriando, você está fazendo uma entrega real ali. Né? E é muito interessante, porque você no começo, Vitor, você falou uma coisa tão poderosa de... A gente deixa de ser uma transação comercial para ter mais níveis de relacionamento. Então você ensina, o outro aprende, você guia. Antigamente, quando tinha muita gente à toa e pouca gente empreendendo, o que você fazia? Eu ofereço uma quantidade de dinheiro pela sua disponibilidade de tempo para trabalhar. Virou salário e turno de trabalho. Hoje, a empresa fala, eu quero um talento. Vai na universidade e busca. O rapaz que é talento fala, mas o que você me oferece? Eu tenho um plano de carreira, então eu vou. Aí começa a crescer. Fala, puxa, eu preciso que o cara aprenda. Você tem vontade de aprender mais? Ah, eu tenho, mas o que você oferece? Programa de treinamento, capacitação, formação. Então a gente está evoluindo daquela relação tempo e dinheiro, salário e turno, por mais vários outros níveis de relacionamento, intercâmbio que não é econômico. Né?
Você quer uma coisa, eu quero outra, a gente vai trocando e vai fortalecendo essa relação. E toda a relação dentro da empresa, a cultura fica forte quando a gente percebe vários níveis de relacionamento e de dividendos emocionais, sociais, ambientais, de conhecimento que são trocados entre as partes. Isso acontece com o cliente. Se o cliente vem e faz uma licitação, fala assim, é o mais barato, a chance que ele só está olhando o preço. O dia que ele falar, eu preciso desse serviço, mas por quê? Por outras razões, aí a gente mudou. É o nível de... Lembra o primeiro trabalho que o Raj fez? A reputação. A sua reputação precede. A reputação que você constrói hoje é o resultado, é a venda de amanhã. É a venda daqui a 5, 10, 15 dias. Se você não tem reputação, daqui a 10 dias, 15 anos, 10 dias, você não vai vender. Ou você começa a construir uma reputação hoje e tem uma dureza nessa reputação, porque você tem que abrir mão da venda de hoje. Exato. E às vezes você precisa de um cliente hoje. Que a gente estava falando Cara, às vezes é uma questão de sobrevivência. Então a gente tem que tomar muito cuidado quanto a gente investe para ver o retorno. Tem gente que faz uma solução inteira sem cliente. Cara, MVP. Exato. Mínimo produto viável. Você faz uma apresentação PowerPoint. Se o cara gostou, você corre atrás da entrega. A Amazon, estão acusando a Amazon que ela tinha... A loja não é de inteligência artificial. Tem um monte de gente olhando nas câmeras para ver o que você pega e botando no... O cara não vai investir em um sistema se ele não sabe se o sistema funciona. As pessoas vão querer utilizá-lo. Vamos botar um monte de gente olhando. Se funcionar, se pegar, se o pessoal gostar de comprar sem caixa e botar na bolsa e tiver confiança, a gente põe inteligência, a gente investe na inteligência artificial. Mas eu não vou... E não é questão que a empresa está mentindo. A empresa está viabilizando, testando o produto dela. Perfeito. Olha aqui. Então a gente pode interpretar de um jeito ou a gente pode interpretar e falar, o que eu aprendo disso? Não faz a solução completa. Ô Thomas, e nessa tua jornada do capitalismo consciente lá fora, né, que eu acredito que com certeza tem uma pegada, uma arquitetura empreendedora muito diferente do Brasil, você provavelmente teve uma maneira mais fluida de lidar com isso lá fora, né? Como foi trazendo isso para o país, para o nosso Brasilzão? Tem a gente tem vantagem, todo lugar tem vantagem e desvantagem, né? Aqui a gente pode falar que a burocracia é muito grande para abrir um negócio, lá fora é muito baixa a burocracia, mas 30 pessoas abrem o mesmo negócio no mesmo dia que você com a sua ideia. Verdade. Entendeu? Então a gente pode falar de... Todo lugar tem coisa fácil, coisa difícil, e você tem que escolher qual é a briga, qual é a batalha que você vai correr atrás. Uma coisa que é extraordinária no Brasil é a criatividade. Então, os primeiros programas de formação de consultor capitalista consciente que a gente criou foram dados em Salvador, na Bahia. Uau! Por que Salvador? Porque uma turma de lá, de uma empresa... Se disponibilizou? Falou, a gente quer trazer você, a gente acredita em você. Você vem? Eu falei, eu vou. Vamos lá, vamos fazer. E a gente foi a partir daí... Olha, tem muita história. Começou muita coisa na Bahia por causa da confiança de alguns empreendedores baianos, né? E o que aconteceu nesse processo? Só para as pessoas entenderem. Hoje, o capitalismo consciente no Brasil, ele é difundido por um movimento. Isso. Tem um instituto que é estabelecido, que define, que promove, né? Você pode se associar, tem uma série de benefícios. E o que a gente faz desde 2016 é formar pessoas internas na empresa para fortalecer a empresa e consultores externos para que essa filosofia seja bem impregnada, bem tratada, bem enraizada na organização. Tá certo? São 1.200 consultores hoje em 23 países. Então esse instituto tem um viés muito mais de promoção, de inspiração. E Entendi. A CBJ, Conscious Business Journey, é uma organização que faz a consultoria e desenvolve, promove, capacita consultores para fazer esse trabalho. Muito bem. E aí vocês trouxeram isso para o Brasil, começou pela Bahia, né? O descobrimento do Brasil, né? Praticamente, né? Porque foi lá que a gente começou as primeiras turmas de formação. E aí foi lá que eu percebi uma coisa muito importante. A criatividade do brasileiro é extraordinária. Se a gente conseguisse transformar
Porque a criatividade tem uma expressão muito grande, muito forte na cultura. Se a gente conseguir pegar 10%, não estou pedindo muito, 10% da criatividade cultural e aplicar isso na criatividade empresarial, não para o mal, na criatividade de criar novos negócios. O Brasil seria o Vale do Silício da invenção, da criação dos negócios. Tá certo? Não precisa ser Israel. O Waze a gente podia ter inventado aqui. Quantas outras coisas dá para inventar aqui? Porque a criatividade está na natureza da diversidade que o Brasil tem. E é impressionante como realmente o que você está dizendo salta aos nossos olhos quando a gente vai para fora, né? O brasileiro tem um poder criativo muito grande, absurdo. Muito grande. Tanto é que boa parte dos designers da Pininfarina são italianas, são brasileiros, né? E a gente olha aquelas coisas lindas, maravilhosas, e quem fez isso? Foi um italiano, não, foi um brasileiro. Não, né? que está ali no time de criação. Exato. O que está acontecendo? Essa criação brasileira está sendo reconhecida a partir... ainda, porque isso é um investimento de longo prazo, né? O artista vai lá, o cara que cria, o cara que tem a criatividade vai lá e começa a trabalhar. Então, essa criatividade que eu posso chamar de criatividade brazuca lhe ajudou nesse processo. Exatamente. E, naturalmente, com o estímulo das pessoas, eu quero aprender, eu quero fazer mais, porque tem uma outra coisa que foi um marco muito importante. Eu fiz um TEDx sobre capitalismo consciente, em 2014, e a partir de 2014 que deu um salto. Que legal. Eu vou pedir para a nossa produção colocar o link do TEDx dentro da descrição desse vídeo. Então, você que quer entender um pouco mais, você pode acompanhar o link do TEDx, pelo link do TEDx e as redes sociais do Thomas que vão estar disponíveis na descrição desse vídeo. Desculpa, Legal. Pode continuar. Não, mas bacana isso. Essa é um pouquinho eu sou tão entusiasta da ideia que às vezes eu esqueço de compartilhar aonde o cara continua a fazer esse trabalho. Isso, né? É porque aí as pessoas podem estudar e continuar. Inclusive, vou dar uma dica. A gente tem um livro que foi criado para Creative Commons. É um livro de disponibilidade do coletivo, gratuito. Né? Pode comprar na editora, porque ela imprimiu, então, mas ele está disponível. Vou passar o link, vou passar até o arquivo para eles buscarem diretamente no site do nosso podcast, da nossa conversa aqui, para baixar de lá, para a gente promover isso. Né? Um ativador de negócios conscientes. Como você começa a dar os primeiros passos. Então entra na descrição desse vídeo, todos esses links estarão disponíveis ali, e até do livro, né? Isso. Do livro que o Thomas colaborou e fez com o Raj. Isso. E então essa criatividade me provocou, né, com a cabeça de engenheiro, porque quando eu comecei a empreender, uma coisa que eu descobri, eu falei, como é que eu vou ajudar o pessoal a entender, a consumir uma coisa que não existe, rastreamento de alimento? O que é rastreamento de alimento? A ponto de que minha filha chegou uma vez para mim, ela tinha 7 anos, falei, papi, todos os meus amigos, o pai é médico, ele sabe que a gente faz, o outro é advogado, outro é isso, eu não sei explicar o que você é, né? Você é rastreamento, né? Aí eu falei para ela assim, puxa, que difícil, né? Aí, criatividade. O seu nome, Gabriela Mesquita Eckschmidt. Todo mundo que lê o seu nome sabe que você teve um pai Eckschmidt e uma mãe Mesquita. Rastreamento é isso, é mostrar de onde você vem. E antigamente, se você olhar o nome Dom Pedro, ou de qualquer outro rei, ele tinha 300 nomes, porque era o nome dos pais, nome dos avós, nome dos bisavós, porque você não tinha uma identificação. Então você tinha que carregar toda a sua Você história. usou a criatividade para montar um storytelling, né? Exato. Para uma pessoa, a hora que uma criança de 7 anos entende, você consegue fazer um produtor entender que tem uma realidade muito diferente da realidade urbana. Né? Então a gente traduzia para o produtor, quando um pisa no tomate... Então foi muito mais fácil aqui no Brasil você traduzir todo esse conceito do capitalismo consciente com base nessa narrativa. Exatamente. Abrasileirada. Abrasileirada. Né? Então, naturalmente, isso começou a desenvolver. Engraçado, porque eu achei que você iria dizer, olha, foi muito difícil, foi resistente, porque o Brasil tem uma cultura, né, muito mais comunista, socialista e tal. Esse é um dos motivos que, inclusive, a editora pediu para Harvard e para os autores, para mim, para o Raj e para o time, de falar, podemos mudar o livro para negócios conscientes? Porque o sistema é entendido pelo nível de presidência de empresas. Mas quando você entra na organização, a última coisa que você quer é gerar polarização. Então você fala de uma organização, somos um negócio consciente.
Porque a gente tem um propósito, a gente reconhece todo mundo que está no nosso ecossistema, a gente está criando uma cultura forte, a gente tem uma tatuagem emocional, né? Somos mais. Né? A gente tem um líder que representa esses valores, não é um líder que vem aqui perguntar do quanto faturou e vai embora, tá certo? É isso mesmo. Que anda o chão de fábrica, você vai lá conversar, você vê as pessoas. Só a conversa que eu tive no carro dá para perceber onde eu estava chegando. Legal. Entendeu? Porque tem uma forma da pessoa te responder, porque ela indireta, mas que está associada à sua organização, está associada a você, está associado ao que este grupo representa. Então, quando você tem uma interação com alguém, você fica assim, da onde vem essa tensão? Né? Da onde vem essa conversa? Da onde vem? Né? Porque é uma qualidade. Não é o recurso humano, não é o capital humano, é a fonte de inspiração. A fonte de criatividade. Somos fonte de criatividade. O que falta é despertar. Qual é a chave? Volta para aquele negócio. Eu estava olhando para fora ao invés de olhar para dentro. No nosso mundo profissional, empresarial, não tem olheiro. O único lugar que tem olheiro é futebol. Verdade. Tinha um menino jogando uma várzea lá na Argentina com 13 anos. Chegou um cara e falou, opa, vamos puxar esse menino? Levaram lá para o Barcelona. Com 17 anos, ele estreou. Não foi no gol. Não foi na defesa, não foi no meio de campo, foi no ataque com a camisa 10. É o Messi. Olha aí. Tá certo? Então, nós temos que nos ajudar, entender, falar, cara, você é ponta direita, você é ponta esquerda. Para você montar o melhor time, você tem que entender alguma coisa que as pessoas trazem. Porque se você botar um cara do ataque na defesa, o cara vai frustrar. E aí, no Brasil, então, vocês escolheram o nome Negócios Conscientes? Então, o capitalismo consciente continua, porque é um movimento internacional, então segue a marca internacional. Mas o livro lançado por Harvard ficou Negócios Conscientes para não polarizar essa questão política. Né? Porque o que a gente quer é avançar a ideia, tá certo? E se você criar uma coisa, falar, vou publicar um livro de socialismo impactante. Não, é a melhor forma. Cara, vai ter gente contra. Então, hoje a gente está numa situação onde não adianta puxar para a direita para a esquerda. O americano tem uma expressão que é middle ground. Né? Qual é o meio termo? Né? A gente não tem meio termo entre positivo e negativo. É zero. Então, a gente tem que subir um grau, subir um degrau. E a gente tem que elevar a conversa para um nível onde a gente converge. Para um nível que não exista um embate. Né? Exatamente. Por uma consciência mais coletiva, participativa e necessária. Né? Vou dar um exemplo político, né? Porque a gente tem que aprender da política como líder. A gente teve um governo que terminou a contribuição sindical. Veio outro governo e reestabeleceu a contribuição sindical. Falou, bom, vamos pensar diferente, vamos pensar num nível mais alto. A contribuição sindical está lá, o colaborador tem que pagar, ele está pagando. Vamos dar uma opção para o colaborador? Você paga o sindicato ou você deposita no seu fundo de garantia? Olha aí. O fundo de garantia ajuda o governo. O colaborador está gastando dinheiro do mesmo jeito, saiu da conta do mesmo jeito. Um dinheiro, o sindicato vai ter que operar diferente para gerar valor, para atrair aquele dinheiro. E o fundo de garantia é o dinheiro meu. A terceira via, né? Exatamente. E esse dinheiro meu, o que acontece? O governo tem acesso para investir em infraestrutura, investir em grandes projetos. Então, de repente, a gente matou 2 coelhos com uma cajadada só, melhora a qualidade do sindicato, melhora a disponibilidade de dinheiro para investimento de médio e longo prazo do governo, e a gente não fica brigando para lá e para cá, a gente dá um passo à frente. Então, todas as decisões que a gente tomar da perspectiva política, a gente tem que pensar como é que eu dou um passo à frente sem volta, porque nenhum outro governo vai falar, não, acabou esse depósito, vai ter... Não, você deu um direito para o trabalhador. Você não pode tirar um direito do trabalhador. Tá certo? É uma boa visão. E com base no que você disse, quais são os maiores desafios, ou quais foram os maiores desafios que vocês tiveram para implementar esses negócios, essa visão de negócios conscientes nas empresas brasileiras? Acho que o primeiro grande desafio é você atrair a pessoa para te escutar. Porque assim como você comentou no início, a gente trabalha nessa filosofia inconscientemente. É natural. E, da minha perspectiva, e você está participando de um grupo de conselho, quando eu comecei a empreender, eu falei, conselho? Para que eu preciso de conselho? Eu estou criando um negócio, eu sei mais do meu negócio do que qualquer outra pessoa. O que um conselheiro vai me ajudar? Uma visão egocentrista, né? Exatamente. Que o empreendedor tem, e que, se você que é empreendedor, escute isso.
Para você crescer e prosperar, você tem que se esvaziar do seu ego, da sua visão de que você é o dono do negócio, que você conhece tudo. Não é bem assim, né? Exatamente. O dia que você entende, e o ego e o ecossistema são polaridades também. Eu não posso ficar só de um lado ou só de outro. Se eu ficar só de um lado, eu viro ONG e vou falir. Se eu ficar só do outro lado, eu vou olhar só para mim e vou reduzir minha velocidade e correr o risco de falhar também. Então, acho que a beleza É o equilíbrio. é o equilíbrio. É você saber navegar quando eu tenho que olhar para o ego, que é a finança, a conta do curto prazo, é a sobrevivência, e olhar para o eco, para todo mundo perceber que a sua importância neste ecossistema... Eu quero você aqui de novo, eu quero continuar com você aqui. Eu quero que você faça parte do meu futuro, tá certo? Mas eu tenho que olhar para dentro também, que eu tenho que pagar a conta do dia. Sim. Então, É um equilíbrio, né? Isso. E esse é o nosso desafio. Então, qual que é hoje quando você olha o papel do movimento internacional, e eu apoio na Colômbia, apoio no Peru, apoio em Israel, em Portugal, na Espanha, em vários países eu apoio o movimento, porque o movimento tem uma obrigação ou como é que chama? Uma responsabilidade de promover a ideia, tá certo? E aí você tem outras instituições, outros negócios que vêm para apoiar esse crescimento, porque a instituição que promove a ideia, ela não tem o mandato de educar, de transformar, de dar consultoria, não tem esse mandato, tá certo? Você, como ONG, senão você vai virar uma consultoria. E tá ótimo, a gente precisa de mais gente fazendo isso, mas o mandato hoje da ONG, da instituição Movimento Capitalismo Consciente, é você inspirar e atrair pessoas para essa ideia. E aí tem muitos conteúdos que são produzidos por muitos autores. Então, esse foi um dos desafios, Sim. né? Qual outro desafio, grande desafio que vocês tiveram? Outro desafio é a gente, uma vez que a gente chega nas pessoas, as pessoas começarem a entender que elas são as responsáveis por mudar a empresa. A empresa não vai mudar porque você escreveu um mandato, você escreveu um propósito na mesa. Porque muita gente fala, não, mas eu tenho um propósito. E você perguntou para o cara de chão de fábrica se ele sabe o que significa aquilo? Ele sabe o que ele faz hoje que contribui com aquela ideia? Interessante. Né? Ou seja, o primeiro desafio é impactar a consciência do empreendedor e fazê-lo chegar e falar, cara, isso é para mim, vou trazer isso para dentro da minha empresa. E o segundo, acho que talvez o maior, é levar isso de forma cadencial, né, na cultura empresarial, saindo do fundador, do empreendedor, até as camadas mais baixas da empresa, para impactá-los também. Isso. Né? Com linguagens diferentes, aí que entra a cultura, né, organizacional. E você falou uma coisa super importante. A linguagem tem que ser ajustada apropriada a quem está ouvindo. Porque às vezes a gente escreve um propósito que é muito bacana, complexo, palavras difíceis, né? Palavras rebuscadas, mas o cara lá de embaixo fala, cara, não toca o meu coração. Né? Então, quando você pensa, por exemplo, na Harley Davidson, a gente estava falando da tatuagem emocional, a imagem que vem, quem conhece, quem viu a moto, fala, cara, é aquele sentimento de liberdade. Então, o sentimento de liberdade, você ser quem você é. Então, você olha as pessoas... Eu estava em Milwaukee, eu fui visitar uma fábrica da Harley Davidson e teve um rally de Harley Davidson na cidade. Todo mundo botando cadeiras na calçada com cooler, coisa de comer, beber, para ficar ali 5, 6 horas sentados na calçada. Passaram 40 mil motos na cidade. Caramba. 40 mil motos. Era um dia que todo mundo chegou num dia, e chegou no sábado e foi embora no domingo. É isso é cultura, isso é uma tribo. Quem segura uma tribo dessas? Ninguém segura. É por isso que a Média Mais não para de crescer. Exatamente, ninguém segura. Acima de 100% ao ano, depois que a gente virou essa chave. É impressionante. Ô Thomas, e me conta, você tem algum exemplo, talvez pessoal, das empresas que você ajudou, que implantaram essa visão do capitalismo consciente? Tem algum exemplo para contar para a gente de como esses desafios foram superados? Nossa, exemplo tem assim que não acaba mais. Pegue né? Os 3 maiores, melhores. Eu vou pegar um exemplo. Tem um pessoal que criou um espaço para lavar carros. Né? Aquele que você entra com carro sujo, sai com carro limpo. E o pessoal falava, puxa, a gente quer dar a oportunidade de primeiro emprego para a pessoa. Né? Só que a gente está com um problema de rotação muito alta. E a gente começou a conversar isso. Isso no Brasil?
Não, fora do Brasil. Fora do Brasil. E uma rotação muito alta, né? Fala, pô, mas qual é a sua intenção? Dar o primeiro emprego. Mas se o cara ficar lá a vida toda, você só vai dar um primeiro emprego, né? Ou 10, são as 10 pessoas que trabalham. E a gente redesenhou o negócio, que era o seguinte, a pessoa... É o primeiro emprego? Perfeito. O processo de lavar um carro tem 5 etapas. Você receber o carro, você preparar a mistura de detergente com água e com polidor, você passar o carro pela limpeza, você verificar se limpou tudo, tirar algumas rebarbas e você entregar o carro. Né? Então, são 5 passos e o cara fica 2 semanas em cada uma e ganha um certificado. E cada etapa está associada a um talento, uma habilidade específica. Você criou uma gamificação. Isso. Né? Então, o cara passa e quando o cara termina esse período de passar por cada uma das fases, a gente busca um trabalho para ele dentro de uma empresa. Em vez de ter a placa do funcionário do mês, a placa do sucesso. Então tá lá, o Thomas recebeu uma oferta da Unilever, está trabalhando na Unilever. Uau. E aí o que acontece? Quando as pessoas começaram a ver quem vai lavar o carro, fala, pô, cadê o Thomas? Pô, tá lá a plaquinha dele. Não, sério, que bacana. A pessoa entra de um jeito e sai melhor. Porque aí ela entende que ela está fazendo parte do processo do desenvolvimento humano. Isso, cara. Olha que louco. Que sensacional. Aí, o que acontece? O cara que vai lavar o carro, ele entra com um carro sujo. Esse é um sai bom melhor. exemplo para você, empreendedor brasileiro, talvez de salão de beleza, né? O salão de beleza tem uma rotatividade imensa, né? Ou de algum empreendimento que tenha que esteja empregando as pessoas com o primeiro emprego, né? Com a primeira oportunidade. Cara, que sensacional. Continua, não é bonito? Continua. Não é bonito? Então, Lindo. se você olha isso, se você percebe, você tem uma intenção, você não conseguiu traduzir a sua intenção em ação e você não conseguiu criar um indicador para medir o sucesso da sua intenção. Olha só. E a hora que a gente fez isso, começou a ter mais gente lavando o carro, porque eu não estou lavando o carro. Eu estou melhorando o meu carro e melhorando a vida daqueles que lavam o meu carro. Eu faço parte da fábrica, né? Estou fabricando pessoas melhores. Pessoas melhores. Né? Não é incrível? Então, assim... Eu mudaria até o nome do Lava Jato, né? Colocaria Fábrica de Pessoas Melhores. Exatamente. Sensacional, incrível. Então, assim, tem tantas histórias e é mais fácil pegar numa história simples, pequena, falar porque... Conta mais uma. O grande empresário fala, mas é difícil. Né? Mais uma. Tem uma empresa no Brasil, chama Meu Móvel de Madeira. Deixar bem claro aí. Eles têm o propósito de fazer a sua casa o melhor lugar do mundo. Uau. Então, assim... Tudo começa pelo propósito. Propósito, né? Então, e eles tinham muito claro isso. E o que eles estão fazendo? Eles estão reverberando, multiplicando o propósito em todas as áreas. Só uma dúvida. A ONG, o instituto de vocês, eles ajudam essas empresas a encontrar o seu propósito? Ou não? A ONG só faz o processo de inspiração, de multiplicação do conhecimento. A gente, como a CBJ, a Conscious Business Journey, que cria certifica os consultores, ensina os consultores a fazer essa transformação. A gente tem gente ali pelo Brasil inteiro fazendo esse trabalho também. Entendi. Tá certo? Legal. Então, a empresa de imóveis. A empresa de imóveis, Meu Móvel de Madeira, fala, o cliente sente aquele propósito muito forte, tá certo? E aí, e o colaborador, como é que ele sente? Com ele ambiente de trabalho. E o propósito é? Fazer a sua casa o melhor lugar do mundo. Então, o ambiente de trabalho é muito aconchegante. Aí, a comunidade também é a minha casa. Então, eles usam um computador, é um e-commerce. Cada 2 anos eles mudam o computador, fazem um upgrade. O que acontece com o computador velho? Eles queriam doar para a escola pública. A escola pública não pode aceitar doação de empresa privada. Então, eles fizeram uma sala de aula dentro do escritório, dentro do espaço comercial deles, convidando os alunos para fazer as tarefas lá. Convidaram um parceiro de educação para botar os aplicativos e os funcionários são os mentores. Cada hora. Então, eles estão fazendo a sua casa, a sua comunidade. Impactando a comunidade, que é a sua casa. O trabalhador, impactando o cliente. É onde você mora. Aí mais uma, né? Nessa coisa de você multiplicar o propósito, o pessoal lá do almoxarifado está lá parado, embalando, botando as caixas no caminhão. E o cara pensou o seguinte, puxa, essa mesa, essa cadeira, essas coisas, esses móveis que a gente está enviando para alguém, será que está substituindo uma mesa velha? O que eles vão fazer com a mesa velha?
E se a gente fomentar a doação dessa mesa velha para alguém? Quem pode pegar essa mesa velha? Exército da Salvação. Toda a caixa do meu móvel de madeira que sai para um cliente, sai com adesivo. Se este móvel está substituindo um móvel usado, ligue para o Exército da Salvação e doe seu móvel usado. E ajude a fazer a casa de mais alguém o melhor lugar do mundo. Eu percebo que cada etapa do processo de uma empresa que seja um negócio consciente, uma empresa de capitalismo consciente, cada etapa do processo ela é pensada para resolver problemas da sociedade. Problemas que o ser humano acaba causando para o meio ambiente, para si mesmo, né? Que sensacional. O consultor, então, ele ajuda, formado, ele ajuda o empreendedor a encontrar esses pontos de convergência. Essas alavancas. Entendi. Exatamente. Aonde mais a gente aplica seu propósito? A gente faz uma cocriação de inovação a partir do propósito. Que sensacional. Então a gente tem essa ideia de falar, o Detran, fizemos um projeto com o Detran, tá certo? E um projeto bacana, né? Qual é o propósito do Detran? Ele é transferir a multa da entidade que dá a multa para você, renovar sua carteira de motorista. Depois de muita conversa, né? Você pode falar qual o Detran? Eu prefiro não falar para deixar o pessoal tá curioso e fazer também, implementar, né? Tá certo. Só uma pausa, eu estou interrompendo ele toda hora que eu estou empolgado. Cara, eu estou aqui imaginando, você falou o Detran, eu estou imaginando toda essa estrutura conceitual implantada no governo. Nossa Senhora. Como é que chama? Servidor público. A hora que a gente recupera, porque o servidor, ele sabe que ele está ali para servir, ele se candidata para essa posição. A hora que ele entende o porquê ele faz o que faz, você muda, a gente muda o governo para uma potência. A partir da causa nobre, né? Mas e o Detran, fala? Imagina a empresa, o quanto que consegue alcançar. Porque, assim, dentro dessa filosofia, as empresas que praticam isso, o resultado é 7 vezes maior que a média de mercado, sem vender alma pro diabo. A nossa é 10 vezes maior. E muitas vezes, só abrindo um parênteses aqui, até para você que está assistindo, eu sou brasiliense, né? Moro em Brasília. E fiz a escolha de manter a nossa sede aqui em Brasília, inicialmente por uma paixão pelo Distrito Federal e por ter um comprometimento muito grande com a nossa comunidade, né? Pensando conscientemente isso há 18 anos atrás. E fiz a escolha de permanecer aqui. Mas esse múltiplo de 10 vezes mais, ele acabou nos trazendo tanto crescimento e sem vender a alma, como você acabou de dizer, que muitas vezes eu fui questionado, né? Muitas vezes fui apontar, você está em Brasília e tal, quantos contratos com o governo você tem? Mas assim, está tudo certo e tudo. E graças a Deus, cara, você pode colocar meu nome inteiro aí no Google, você pode colocar Victor Cristóvão Costa Reis, você não vai ver um inquérito, um depoimento policial, sem nada. Esse crescimento avassalador aconteceu porque eu fiz a escolha de ter consciência nos meus empreendimentos, né? E é uma escolha árdua, é uma escolha gradual, porque não é da noite para o dia que você vai ter esse resultado, só para te avisar, tá? Mas ao mesmo tempo é uma escolha que vai te trazer um resultado perene, muito mais sustentável. Pronto. Sabe? Essa questão da sustentabilidade do negócio, da governança do negócio, ela vem como resultado final, né? Mas essas escolhas que nós temos diariamente é que vão produzindo o caráter, né? O caráter, né? A imagem da empresa, da instituição, né? E o Detran? Então, o Detran tinha uma ideia muito forte de trânsito seguro, de eficiência de processo, e a gente conversando, né? Mas isso não toca meu coração, isso não vai mudar, isso não vai inspirar para trazer mais inovação, né? E depois de muitas horas ali desse nosso exercício, saiu que o Detran, o Departamento de Transporte, né? Tem um propósito de fazer você chegar bem. Porque quando você sai de casa, você não quer chegar bem? Sim. Né? Ninguém sai de casa e fala,
puxa, eu não queria chegar, eu estou indo para um lugar, mas não quero chegar, tomara que eu pegue muito trânsito. Não, todo mundo que sai de casa, e o Detran tem um papel, ou a entidade que governa a movimentação, né, dos cidadãos dentro de uma cidade, dentro de uma região, área urbana, quase um exercício de cidadania, porque você sai pedestre ou motorista, você vira passageiro, você vira condutor, você vira ciclista, motociclista, você pode assumir vários papéis na sua saída de casa até voltar. E fora de casa você tem uma série de coisas para seguir. Minha filha falava para mim desde pequena, papi, você não está vendo aquele negócio pintado ali na esquina? Não é decoração. É onde o pedestre deve passar. Você não passa no meio da rua, você passa na esquina onde tem a faixa de segurança. Por isso que pintam aquilo. Senão ninguém precisava pintar. Então, experiência própria, né? Depois de muita coisa que a gente chegou, o propósito de uma instituição que regula o trânsito é fazer você chegar bem. E aí começou, bom, vamos pensar como é que a gente chega bem. Quem não está chegando bem? O jovem, para fazer a prova escrita da carteira de habilitação, como é que ele chega? Nervoso. Como é que ele chega bem? A hora que o jovem começa a aprender a ler e escrever, ele vai aprender a ler a interpretação de placa, dos riscos no chão, de tudo isso. A hora que chega na prova, tiro de letra. Estou fazendo isso desde os 7. Há 11 anos que eu faço isso. Melhor ainda, Verdade. O jovem que entende a legislação de trânsito vai influenciar o pai a cumprir também. A gente muda 2 gerações numa tacada só tendo um propósito e só inovando a partir do propósito. Que legal, hein, cara? Tem potência. A causa nisso. raiz, a causa Isso. nobre, tanto das pessoas físicas quanto das jurídicas, é o que movimenta tudo. Né? E agora, ouvindo você falar, eu me lembro de alguns textos do livro que eu estou lendo, de Jordan Peterson, As 12 Regras para a Vida. E ele fala muito sobre o caos e a ordem e o caos, o equilíbrio que se deve ter entre as duas coisas, que é a felicidade que nós temos. E eu percebo, cara, que essa questão toda da análise científica da vida, da análise numérica da vida, da análise exata da vida, ela acaba nos distanciando do real propósito pelo qual nós fomos criados. E quando nós enxergamos esse propósito, fixamos os nossos olhos nele, quando nós nos tornamos um só com ele, seja juridicamente ou seja pessoalmente, a gente se difunde, percebe que existe uma razão muito mais poderosa do que os números. E que os números são meras ferramentas, a matéria é mera ferramenta, consequência daquilo que outrora nós decidimos explodir dentro de nós. Né? É isso mesmo. Como é fantástico isso. Então, esse movimento da gente fortalecer o propósito, de despertar o propósito, inovar a partir do propósito, e sempre quando a gente fala de pessoa jurídica, né? Você conhece alguma pessoa jurídica que tem uma razão financeira? Todas começam com uma razão social. E por que a gente perde a razão social? Se a gente não cumpre a razão social, claro, a gente entra naquela burocracia do CNAE, do Código de Faturamento, de isso, de imposto, mas vamos voltar para a razão social. Qual é a nossa razão social? Olha que o poder. Corte maravilhoso, hein? Aí vai dar um corte maravilhoso, hein? Então, que assim, poder tem isso, né? A gente tem que voltar. Nenhuma empresa tem uma razão social, nenhuma razão financeira. Que isso? A razão é social. Acabou, matou. E aí a gente mata um grande conflito entre o capitalismo e o socialismo. Exatamente. Porque se toda empresa tem uma razão social de existir, eu acho que a gente não precisa discutir o que é socialismo, o que é capitalismo. Não. As duas coisas são uma só. Por isso que a empresa, negócios conscientes, são que vão criar um novo sistema econômico, o nome que tiver. Que isso, hein? Assustador. É um insight assim que dá uma luz num lugar que a gente Agora não... eu entendi. Agora aquele meme, né? Agora eu entendi. Agora eu entendi por que você pegou um avião, saiu de São Paulo para vir aqui difundir essa mensagem. Você é um missionário dos negócios conscientes, né? Exatamente. Imagina se
cada empresa, a gente tem quantos? 5 milhões de pessoas jurídicas no Brasil. Se cada pessoa jurídica tiver essa consciência que a razão social que está escrita lá, e depois a gente vai para um nome fantasia. O que significa fantasia? Você está vivendo no mundo da fantasia? Virou Disney? Não, vamos voltar e levar a minha razão social. Entendi. Você ainda eleva mais ainda o seu nível de consciência, né? Para aquela fantasia, aquele mundo que a empresa... Nossa, mas e aí, impressionante como o poder do empreendedor, né, na sociedade é imenso. E aí cria... Transformador, né? A partir da sua razão social, cria a sua ficção social. O que significa ficção social? A gente ver um monte de filme de ficção científica. Uhum. De repente, a minha ficção científica, quando eu era criança pequena, era os Jetsons. Aqueles caras que tinha telemedicina, tinha teletrabalho, FaceTime, década de 70. Uhum. Na que pandemia, se aplica hoje. Isso, né? Na pandemia virou tudo. Todo mundo começou a fazer FaceTime, telemedicina. Tudo isso aconteceu na pandemia. Uhum. Então, o que a gente precisa com a razão social? Agora, criar ficção social. O dia que o mundo ficar assim, eu não preciso mais existir. Eu entreguei, eu servi. Uhum. Então, a razão social tem que ser inspiração para criar a sua ficção social. Que mundo eu estou criando a partir da minha presença jurídica? A partir do propósito que eu fui chamado para solucionar, né? Do propósito que eu fui chamado para resolver aquele problema. É isso aí. Que sensacional. Muito bom. Ô Thomas, uma curiosidade nossa. O Stargate é um podcast que foi criado com o propósito de falar muito sobre esse portal que nós atravessamos a cada expansão de consciência. Porque como na minha vida, eu passei por muitos Stargates, né? Que foi processos de expansão da minha consciência que fizeram com que a minha vida não se tornasse mais a mesma, né? E aí eu acredito que todos passamos por vários Stargates na nossa vida, né? A gente já está indo para o fim e eu queria só que você contasse para a gente qual foi o seu maior Stargate que você tem assim como o momento de maior expansão da sua consciência que você olhou e falou assim, uau, eu não sou mais o mesmo a partir daqui. Acho que o primeiro grande impacto na minha vida de perceber que eu não sou o ego, e aí eu vou fazer fazer um parênteses aqui, a gente é o único ser vivo no mundo que nasce completamente dependente. Uma vaca pare um bezerro, dá 2 minutos, o bezerro está andando, cambaleando, está comendo, mamando. Nós nascemos completamente dependentes. Isso cria uma necessidade da gente se tornar independente. Então, quando a gente sai, consegue o primeiro emprego, o primeiro salário, o primeiro pagamento, a gente se acha independente no mundo. Eu sou sozinho, não preciso de mais ninguém. E tem um momento na vida da gente que a gente reconhece que a gente é interdependente. A gente faz parte de algo muito maior. Eu não sou aquela coisa isolada, independente, eu faço o que eu quiser. Porque tudo tem uma ação, reação, consequência. Então, quando a gente reconhece essa interdependência, você tem momentos de grande transformação emocional, de consciência. Eu falo que é o ODS 0, ODS da consciência, né? Não adianta pensar em 17 indicadores se a consciência não caiu. Né? Então, quando a minha filha nasceu, ela ficou 1 semana no hospital e foi assim, eu estava 3 horas de distância, saí no domingo, minha esposa falou, tudo bem, vai nascer semana que vem, tá bom. Segunda-feira de manhã ela foi para o hospital e me chamou, Thomas, acho que vai nascer, estou aqui no hospital. Fiquei desesperado para voltar, arrumar um avião para chegar de volta onde a minha esposa estava. Minha filha nasceu 5 minutos depois que eu cheguei. Uau. Então, foi sofrido, minha esposa, não foi um parto fácil, né? Porque foi demorando, não tinha dilatação, mas nasceu 5 minutos depois que eu cheguei. E ela ficou mais 1 semana no hospital por dicterícia, então tinha que ficar na luz e tal. E então foi uma coisa difícil. A primeira curva que eu fiz saindo do hospital de carro, eu vi um adulto e uma criança esperando na esquina para cruzar a rua. Eu falei, nossa, tem mais gente no mundo. Aquela criança, eu tenho uma criança. Eu tenho um projeto o resto da minha vida. Então, naquele momento, caiu uma ficha que eu falei, cara, o que eu estou fazendo? Como é que eu estou vivendo?
para quem eu estou vivendo, para que eu estou vivendo. Então antes eu estava na independência, eu sou sozinho. Mesmo você casa, bom, tudo bem, assim, é muito fácil. Sim. Mas a hora que você tem um ser 100% dependente de você, você percebe que você não é mais independente, mas você é interdependente. Porque se acontece alguma coisa com aquele ser dependente, está acontecendo com você também. Ali você percebeu como você é parte de um todo, né? Exatamente. E a partir daquele momento, você compreendeu que você não era apenas interdependente da... Como é que é o nome da sua filha? Gabriela. Da Gabi. Mas que você era interdependente também de tantas Muitas outras coisas, né? É. Que sensacional. Aquela foi a primeira grande chave, né? Depois, quando eu comecei a empreender, eu percebi que o empreendimento é uma ferramenta tão poderosa de transformação social, porque a gente tem a razão social, né? Que o que você faz como pessoa jurídica, que é uma grande alavanca, é um exemplo, inclusive, para sua filha. Quando eu vendi a minha participação na empresa, eu fui buscar minhas coisas no escritório e a Gabi foi junto comigo, né? Ela falou, papi, você não vai levar os troféus que você ganhou? Eu falei, não, os troféus que eu ganhei estão dentro de mim. Isso é apenas um desenho, uma figura, uma imagem. Ela queria muito porque ela viu receber, viu na foto, viu. Aquilo fazia sentido, aquilo era o símbolo do que o pai dela conseguiu. E foi a primeira vez que eu percebi e falei, cara, eu não preciso disso, eu preciso do sentimento e do seu reconhecimento. Que forte, hein? Nossa, então foi um momento muito difícil de sair, de separar da empresa que você criou, 7 livros, 3 patentes, tudo isso. Mas chega uma hora que você tem que sair porque tem algumas diferenças que você prefere falar, eu prefiro não ser conivente com algumas diferenças que não fazem sentido para mim. Que certamente foi mais um Stargate, né? Esse Stargate foi um Stargate que durou 1 ano e meio para passar. Eu entrei, foi um luto de 1 ano e meio para conseguir sair. São os piores, porque tem Stargate que você entra dentro do portal, né? Que é o que eu chamo de momento nebuloso, né? Fica tudo escuro, você não sabe exatamente o que você vai fazer, para onde você vai, o que vai surgir. Né? Que sensacional, muito bom. Então, não acho que o Stargate assim vira uma chave, funcionou. Tem uns que demoraram um pouquinho mais, 1 ano e meio, outros foi mais rápido, foi 3 dias. Então, você tem umas... Verdade. E, para encerrar, diga pra gente, olhando para o futuro, com essa visão tão de autoridade no assunto, para o nosso Brasil, como você enxerga os negócios conscientes, a expansão disso, né? A proliferação disso? Eu percebo que os bons estão começando a se encontrar. Uau! Você tem um grupo bom, onde os bons estão se encontrando. Verdade. Né? Conselho mudando o jogo. Conselho mudando o jogo, entendeu? Gustavo Sutti. Então, tem lugares que os bons estão começando a se encontrar. E a gente está percebendo que os bons estão percebendo que está bom se encontrar. Tá certo? É uma prática boa, uma prática gostosa. Eu quero trocar ideia aqui para poder levar para continuar crescendo. Porque chega uma hora que você fala, da onde mais eu consigo crescer? Da onde mais eu alimento? Da onde está uma fonte para compartilhar? E a gente vai crescer mais. Cada vez que eu dou um curso de formação de consultores, eu aprendo mais e o curso cresce. Então, muita gente que já fez o curso volta para fazer de novo, porque o curso é diferente. A cada ano é diferente. Então, esses encontros, a gente se encontrar, quando eu olho para o futuro, eu sou muito confiante que os bons estão começando a se encontrar. Tem mensagens muito fortes de investidor, BlackRock, começando a forçar as empresas a olhar em os fundos, né? Fundos Aí criaram agora a sigla ESG. Né? Mas olhar assim, falar o que você está fazendo para o futuro, porque não adianta você ter um trimestre bom e o futuro ficar ruim. Né? Então tem muita mensagem assim que está começando o Fórum Econômico Global falando de um capitalismo de stakeholder, né? Então usando a palavra capitalismo, eu falo, a gente tem que falar, vamos trazer para a unidade, que nem a família é a unidade da sociedade. Sim. O negócio, a pessoa jurídica, a pessoa física tem a família como a sua unidade, a pessoa jurídica tem a sociedade, é a unidade de uma sociedade. Nós vamos mudar a sociedade a partir das pessoas jurídicas que vão começar a trabalhar mais junto. Vão começar a entender que, cara, eu não consigo ser uma empresa próspera num entorno empobrecido, adoecido. Então, se o meu entorno não me acompanhar... Não faz sentido.
faz sentido. Não faz sentido. É o que, assim, eu penso, né? Eu sou majoritário do Grupo Med+, tenho 90%, e me entristece o meu coração quando eu olho para alguns colaboradores que eu não percebo a prosperidade chegando até eles. Ainda mais em algumas atividades que os centros de custo são tão amarrados, né, que a gente depende de outros repasses e tudo. E a gente faz o possível, o impossível para tornar a vida deles cada vez mais interessante e melhor, né? Ao ponto de negarmos até possibilidades de contratações com instituições que não têm comprometimento com os seus colaboradores, né? Porque os valores não se encaixam. Então, não faz sentido eu estar na minha mansão, no meu carrão, sabe, bem, quando tem pessoas que não têm o básico da pirâmide de Maslow, né? Porque para mim, o que me traz tranquilidade e paz dentro do nosso ecossistema é saber que os nossos colaboradores tenham ali atendidos à pirâmide de Maslow. Porque a partir daquilo, aí sim é uma conquista, aí entra naquele equilíbrio de que nós precisamos pagar as contas, né? E o governo é quase um acionista majoritário, né? E tem tantas outras dificuldades que o empreendedor brasileiro ainda tem. Mas e como é gostoso ser um empreendedor social? Muito. Agora você entendeu que você é um empreendedor social. Exatamente. Você tem uma razão social. Você é empreendedor social. Não, você é empreendedor social. Agora, uma coisa que eu falo, às vezes a gente vê alguns colaboradores que não conseguem, a gente não percebe eles compartilhando essa prosperidade que está sendo gerada. E acho que tem duas coisas que a gente pode fazer. Acho que faço um convite para todo mundo que escuta a gente. Falar, primeiro, a gente nunca aprendeu educação financeira. E a gente não sabe se planejar. A gente compra baseado na parcela que cabe dentro do orçamento ou dentro do salário. E aí a gente se compromete insanamente, né? Então, a primeira coisa é aprender a fazer economia, aprender economia financeira, né? A segunda é a gente ajudar cada um a entender qual é o seu talento, né? A gente fala muito de desenvolvimento pessoal. Porque a hora que você sabe, o cara não tá rendendo. Às vezes ele tá jogando na ponta esquerda e o cara tinha que ser meio campo. E às vezes a gente, com pequenos exercícios coletivos, a gente consegue fazer... vamos botar esse cara... Às vezes, o futuro melhor para ele está fora. Exato. Então, é difícil você... Uma vez eu perguntei para o John, John, você nunca demitiu alguém? Ele falou, eu demito. Mas e aí, como é que fica, né? Você fala tão consciência. Você demite como um pai conversa com um filho. Você não demite como uma relação, encerramento de uma relação transacional. Porque o filho precisa de ajuda também, às vezes a ajuda é dolorida, mas se não passa por aquela dor, não muda. Aqui na Med+, no Med Office, nós temos alguns rituais, né? Baseados nos nossos valores. O primeiro valor é o valor de gratidão. E nós temos o Thanks Day, que é uma festa, uma celebração, uma reunião que nós fazemos a cada 6 meses para celebrar o que nós conquistamos como pessoas e como empresa nos últimos 6 meses. E geralmente nesse momento eu reúno as lideranças e faço um convite para quem quer sair. E eu pago um prêmio de 3 salários para quem quer sair. Né? E sempre que eu faço isso, na hora ali da reunião, ninguém fala nada, né? Mas aí vai passando o tempo, eu dou um prazo de 2 meses, né? Vai passando o tempo, as pessoas vão se manifestando, né? As pessoas vão fazendo as escolhas delas, né? E no Grupo Med+, nós deixamos cada uma delas livres, né? Para que elas escolham o caminho que elas têm que seguir, né? Esse podcast, por exemplo, acredito que é o último podcast que o nosso amigo Thales está gravando, está por trás das câmeras, que é para a gente uma grande força aqui, tem feito um trabalho fantástico, tudo isso que vocês estão vendo faz parte do trabalho do Thales, e nós demos um prêmio, Thales, vem para cá, Thales, entra aqui no
Você consegue entrar aqui no quadro? Nós demos um prêmio para o Thales. Tá saindo no quadro lá? Aqui, ó. Aí, ó. E aí, galera? Nós demos... Por das câmeras, sempre que vocês estão vendo o podcast, sou eu que tô gravando. É o Thales que está gravando. Nós demos um prêmio para o Thales para ele ir para a Europa, né? Quer dizer, fazer uma viagem internacional no ano passado, porque ele ganhou esse prêmio. E eu não sabia que o Thales tem cidadania italiana, né, Thales? É verdade. E o sonho dele era ir para lá, para trabalhar de lá e tal. E ele ficou assim meio constrangido. Pô, a empresa me deu o prêmio para eu ir viajar, fazer uma viagem internacional, e agora eu estou querendo ficar lá. E nessa liberdade toda, né, Thales? Você teve a liberdade de vir conversar com a gente. O que foi que nós fizemos? A gente fez uma reunião e o Vitor falou assim, só vai porque é a melhor decisão que você está fazendo. É isso. É isso aí. Então, e vai trabalhar pra gente lá, né, meu amigo? Só a gente externo. Obrigado, querido. aí, gente. Mas esse é um exemplo claro de que as pessoas têm que se sentir livres, libertas, né, para prosperarem dentro ou fora. E essa prática é uma prática que mais empresas deviam fazer. A Zappos faz essa prática no início. Então, você concorrer para uma vaga nas Zappos é mais difícil que entrar em início, Harvard. né? Aí você treina 2 semanas e fala, é isso que você vai fazer aqui. Você gostou? Se você não quiser, tá aqui $5.000 e pega o envelopinho e sai. Vamos ser amigo. Caramba, Né? gostei Mas disso. isso é uma prática interessante. Na Uma entrada... prática boa, talvez, pra gente. Atenção aos nossos diretores aí. Uma prática boa, talvez, pra gente colocar nas camadas da alta direção, hein? Pra gente trazer líderes que estejam de verdade com a gente. Entra no treinamento ali e tal, não gostou, paga para sair. Paga para sair. Porque é melhor pagar para sair do que ficar desconfortável dentro. Não era o que eu queria. Agora, essa prática que você compartilhou agora, Vitor, é de um poder tão grande, porque a gente não pode esperar que a pessoa seja eternamente parte de uma instituição que, de repente, a esposa, o marido, o parceiro recebeu uma proposta e aí você cria um problema na família. Sim. Porque um tem que ir, outro não, mas eu não posso deixar de ir. Agora você está abrindo um espaço para que a família, a unidade mais importante, mantenha junto. E é uma visão que ela não é centrada no ego. Será que a pessoa jurídica tem ego? Talvez tenha, né? Tem a ego da liderança, né? E se a liderança tiver esvaziada desse ego, né? Se ela entender que nós somos realmente interdependentes, que nós temos aquilo que temos hoje, mas amanhã podemos ter algo melhor, sabe? Sem aquela que é meu, não, porque eu treinei. O Thales chegou aqui, era um estagiário, né? Chegou aqui aprendendo a gravar e tudo, e na hora eu fiquei muito feliz, na hora que ele me disse que estava indo, fiquei muito feliz, porque nós precisamos nos agradar e comemorar e celebrar com as pessoas o crescimento delas, e não em prol do nosso crescimento, do nosso estômago, da nossa vontade, do que nós desejamos individualmente, porque aí entra o senso de interdependência, né? Se eu sou interdependente com o Thales, o sucesso dele lá na Europa é o meu sucesso. E mais que isso, o exemplo do Thales, ele vai sair tão bem. Ele tem só coisa boa para falar da experiência que ele passou aqui. A experiência dele vai atrair outros talentos, vai ter mais gente. Fala, pô, eu quero trabalhar na Mad Mais. Por quê? Porque ali, se tiver uma oportunidade, eles vão entender. Existe o espaço, existe a conversa. A pior coisa é você ter que sair de uma empresa, abrir mão de alguma coisa que estava boa ou que não está boa para fazer outra coisa. Então, você sai bem e você volta, se tiver espaço, tá aí, não tem mau tempo. Verdade. Então você está criando uma porta de atração de novos talentos, porque esta prática vai chamar a gente e falar, poxa, eu prefiro trabalhar num lugar assim, onde existe essa conversa. Porque eu lembro, a primeira vez que eu pedi demissão foi a coisa mais difícil da minha vida. Pedir demissão é a coisa mais difícil da sua vida, porque ninguém quer que você vá. Só que tem uma coisa, se você segurar alguém que quer ir embora, se você segurar com dinheiro, você é quase que um suborno. É um peso, né? Porque você está trazendo uma energia negativa ali para o dinheiro vai te
manter por um tempo, mas aquele sentimento de sair vai voltar depois. O dinheiro cobre por um tempo e depois volta com o sentimento de você... O desengajamento já existe. Se o cara quer sair, é melhor ajudar ele a sair. Para que se ele falar da gente, ele só vai falar boa coisa. Ele vai ser um exemplo para atrair outros talentos para cá. Então as pessoas vão olhar e falar, puxa, eu prefiro trabalhar na Med Mais, porque ali, se tiver uma oportunidade, vão me defender. Acima de tudo. E você, naturalmente, um efeito colateral que às vezes a gente não percebe é trazer mais gente para dentro. Fala, vai ter gente fazendo fila na porta para a posição do... Então, isso é uma coisa que a gente não esperava. Porque a gente faz do bem, do coração. Sim, faz de da dentro, crença, de dentro. E a gente nunca pensa que isso pode ter um efeito positivo dentro do ecossistema. Ô Thomas, e eu acho que me surgiu aqui na cabeça a vontade até de falar com os nossos seguidores, até os nossos colaboradores, que nós não somos perfeitos, sabe? Nós não conseguimos ainda atingir como corporação, Grupo Med Mais, o nível de um capitalismo consciente. Porque existem stakeholders dentro do nosso processo que muitos não nos uniu, não se juntou a nós ainda com esse propósito. Mas o mais interessante é que nós estamos trabalhando diuturnamente para que isso aconteça. Temos colaboradores, com certeza, que talvez ainda não foram tocados, atingidos, impactados por essa consciência, mas nós estamos trabalhando para fazer com que isso aconteça. E esse é o nosso desafio, esse é o manifesto do meu coração para você que está nos assistindo, de norte a sul do Brasil, você que ainda não foi impactado por esse capitalismo consciente, que ainda não foi impactado como o Thales, como a Regina, como os nossos colaboradores aqui da sede, pode ter certeza que nós vamos chegar até você. Pode ter certeza. Não tenha dúvida. Muito bom. Quero agradecer imensamente pela sua presença aqui e dizer que eu não tenho dúvida alguma de que Deus te escolheu com um propósito lindo de impactar e multiplicar a vontade dele, que é trazer essa equidade, trazer esse equilíbrio entre a ordem e o caos, trazer esse equilíbrio entre as polarizações do capitalismo e o socialismo. E desde já eu me coloco como um missionário também dessa causa, que é profundo dentro de mim, que toca profundamente, e quero fazer esse curso de formação aí dos consultores, né? Já tem turma aberta já? A gente acabou de encerrar uma turma, estamos vendo uma data online. para seguinte, é online, né? E tem todo um ritual, porque como é gente do mundo inteiro, 23 países, tem gente de Cuba que fez o curso, gente de Guiné-Bissau na África, então assim, a gente tem gente dos lugares mais diferentes, e quando a gente se encontra, a gente tem todo um agradecimento, uma gratidão, né? Porque não é a jornada do indivíduo, é a jornada de um coletivo, porque eu aprendo muito. Todo o exercício, toda da formação, a gente aprende. Eu imagino que quem lhe procura já tenha uma história, né? já tem a expansão da consciência, né? Já. E quem me procura normalmente são pessoas que estão fazendo e querem fazer mais. Eles querem mais ferramentas, eles querem mais insights, eles querem mais. Fala, que mais que eu posso fazer? Certo. A grande pergunta quando a gente é uma organização consciente é sempre perguntar: que mais eu posso fazer? Passamos um ciclo, um orçamento, um ano, um plano estratégico. Quem mais a gente vai incluir de stakeholder? Aonde mais a gente pode levar o nosso propósito? Então essa pergunta, que mais a gente pode fazer, é a pergunta constante de uma organização consciente. Ela não para, meu propósito está feito, está na parede. Não, esse ano a gente trabalhou meu móvel de madeira com os colaboradores, outro ano com as escolas públicas, outro ano com as pessoas que compraram para fazer mais doação. Aumentou 400% a doação de imóveis do Exército da Salvação em 4 cidades, em 4 capitais do Brasil. Só com essa campanha do meu móvel de madeira. Porque aquilo influencia uma outra pessoa, o vizinho. O que você está fazendo? Também tem uma cadeira velha aqui, uma cadeira usada que não serve mais. E aí você faz a casa de mais alguém, lugar melhor no mundo. Que sensacional. Muito bem. Obrigado. Palmas. Eu quero deixar aqui para vocês, né, o propósito. Esse aqui é uma obra-prima, né?
É o guia prático dos negócios conscientes. Poxa, muito propósito obrigado. evolutivo. Olha aí, gente. Então, para que rode todo mundo aqui dentro, que cada um dê uma leitura, escreva alguma coisa quando você estiver lendo, tenha um insight e traga para você. Traga para a gente pode viver o propósito assim. Aqui tem mais um espaço para a gente expressar o nosso propósito. Aqui tem mais um stakeholder, mais um relacionamento que a gente pode elevar a partir de uma criação de valor adicional, emocional, social, né? E aí por diante. Então, tá aí pelo menos Olha, mais uma sementinha. Paul Polman, Paul Polman aí. ACO Global da Unilever. Ele diz: este livro relata de maneira convincente porque as empresas de sucesso do futuro serão aquelas enraizadas em um senso mais profundo de propósito, combinado com um roteiro altamente prático sobre como passar da intenção à ação. Uau! Senhoras e senhores, eu tenho a honra de agradecer a participação de Thomas Ekman. Muito obrigado, gratidão. Obrigado, galera. Não se esqueça de curtir aí no canal. Estamos crescendo, já temos 20 mil seguidores. Com muito suor, com muito esforço. Curta esse vídeo, siga a gente no canal e assine aí o sininho. Ative o sininho, tá bom? Gratidão. Valeu. Obrigado. Obrigado.